Me corrija se eu estiver errado, Vini. Se um elemento que está quente, está aquecido, quando ele fica próximo ou tocando outro elemento, ele transfere calor. Mas nessa transferência de calor, ele esfria. Ele perde calor. Correto? Então como é que ele vai fazer? Ele vai perder calor toda vez que ele for esquentar outro? Ele tem que estar constantemente sendo aquecido. Pega essa, que essa é o boleto eu dou depois. Tá? Se você quer transferir calor, constantemente seja aquecido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês vão ficar aqui. Ai. Fica à vontade aí, gente. Graça e paz, povo de Deus. Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui. É um prazer estar aqui. Estava com saudade de estar aqui. O pastor falou, convidou, né? Ele falou, convocação saiu. Eu falei, pastor, que saudade que eu estava de pregar na minha igreja. Meu nome é Diogo, para aqueles que não me conhecem, né? Tem muita gente nova aqui. Quem não me conhece, levanta a mão. Oi, prazer. Meu nome é Diogo. Para aqueles que me conhecem, meu nome também é Diogo, né? Não muda nada. Hoje eu estava na dúvida, como é que eu viria? Se eu ia vir de agroboy, de bota, camisa xadrez. Né? Quando os missionários voltam da África, eles não vêm com a camisa da África, né? Eu estou no agro, eu tenho que voltar, né? Não, mas calma, vamos de boa. Vamos de boa. Amém, irmãos? O que eu faço agora? Depois de tudo que aconteceu aqui até agora, né? Era para eu chegar cedo hoje aqui, mas a irmã Delci não deixou. Na verdade não foi a irmã Delci, a gente foi para a casa dela almoçar, e aí fomos orar pela igreja. E aí chegamos aqui, e eu esqueci que Cuiabá tem trânsito. Né? Esqueci que Cuiabá tem trânsito. É muito interessante estar aqui e ver as coisas que mudaram e também ver as coisas que permanecem. Ver como essa igreja está linda. Eu entrei ali, eu não tinha visto ainda nada assim. A gente acompanha pela internet, né? A gente cultua junto com vocês, né? Mas não dá para ver tudo, né? E aí eu entrei e falei, uau, é uma igreja. Engraçado que é tão real para a gente que é a nossa igreja que o Israel chama as pessoas para vir para a nossa igreja. Ele chamou o pessoal, os primos, né? Não, vamos lá para a nossa igreja, Batista Morada. Amém? Eu tenho uma palavra para ministrar a vocês. Eu espero sinceramente que Deus possa me usar para esse primeiro dia de conferência, que eu não atrapalhe a pregação do pastor, né, nem a da pastora, e que eu possa, de alguma forma, começar o caminho para que Deus cumpra aquilo que Ele já visualizou para essa igreja. Algo que estava no meu coração enquanto eu orava por essa conferência, é que Deus já viu. Ele já viu. Ele tem algo que Ele viu. E aí eu estou orando, Senhor, venha o Teu reino aqui. Venha do jeito que o Senhor viu. Aconteça. Que aconteça. Que a gente alcance. Que a gente alcance os desejos que estão no coração de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus soberano, eu clamo agora pela Tua misericórdia, Senhor. Eu clamo ao Senhor que o Senhor possa me usar apesar de mim. Que as palavras que fluam da minha boca sejam inspiradas no Teu Espírito. E que o Senhor possa
como o pastor falou, que uma fagulha possa acender o fogo desta terra seca. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou emocionado de estar aqui, irmãos. Estou emocionado. É a coisa que eu mais sinto falta, é de estar com vocês. É muito bom estar em casa. É muito bom. Glória a Deus. Para aqueles que não me conhecem ainda, ou que não conviveram com a gente é fruto dessa casa. Tudo que eu aprendi nessa casa, principalmente com o pastor Veriano. Então, eu só não aprendi ainda a tática que ele tem de pregar, assim, uns 20 minutos, aí depois ele abre a Bíblia e faz, eu estou começando a pregação. Essa eu não aprendi ainda, mas eu vou me esforçar para chegar neste lugar, né? Eu vou me esforçar, porque é uma tática muito boa. A gente vai introduzindo, vai falando, depois fala assim, não, agora que o tempo começa a contar. Amém? E hoje eu vim falar sobre o tema, né, uma família missionária. Nós somos uma família missionária. Nós somos uma família missionária transcultural, porque a gente mudou de lugar, né? Nós estamos morando em Porto dos Gaúchos, mais precisamente no distrito do Novo Paraná, que é um distrito que fica a 25 quilômetros de Porto dos Gaúchos, que tem uma média de habitantes, a gente diz média porque essa informação ninguém tem, nem a prefeitura tem, de quantos habitantes moram no Novo Paraná, mas na vila que a gente mora deve ter algo em torno de 300 a 400 habitantes. Da outra vez eu vim aqui e falei que deve ter uma média de 50 crianças na faixa etária dos 7 aos 13. Né? Nosso trabalho lá é principalmente com crianças, né? Mas graças a Deus a gente já começou a alcançar alguns adultos. Né? Nós tivemos uma conversão, irmãos. Tivemos uma conversão. Sabe o que a gente está fazendo com essa pessoa que converteu? Jamile, se você está vendo isso, eu estou falando de você. Nós estamos aplicando o que aprendemos aqui. Nós estamos fazendo o Pai Nosso com ela. É o que a gente faz. Né? E eu quero falar justamente sobre missões. Uma família missionária. E durante a ministração, eu pretendo, se o Espírito Santo deixar, falar um pouco do que a gente viveu, do que a gente está vivendo, mas eu tenho algo para falar para vocês. Eu sei que vocês querem saber, né, e eu quero contar, mas vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer, amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu preciso falar com vocês sobre missão. O que é missão? Está todo mundo me ouvindo aí? Chega mais perto, pessoal aí mais perto aqui. Tá bom assim? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu preciso falar um pouco sobre missão, né? Para começar. Vamos começar o que é missão. E segundo o dicionário, missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, né? Um encargo. Missão também é um conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa em outro local ou outro país. Isso é missão. Eu já vou abrir a Bíblia, pastor, tem que, né? Poxa vida, vamos lá, mas vamos lá, porque tem que ter a introdução mais, né? Mateus 28 vai dizer assim, pode escutar, você conhece esse versículo. Portanto, vão e façam discípulos. Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Cristo está dizendo assim, vão. A gente fala muito no ide, mas é a mesma coisa. Vão, vão. E o que é esse vão? O que essa palavra vão significa? E um dos significados do original grego é persistir na jornada iniciada. Esse vão, ele não é uma ordem única, não é uma ordem que tem um tempo pré-determinado, do tipo assim, vão, já fui, já voltei, acabou. Não. É um vão contínuo. No inglês a gente poderia dizer que é um presente contínuo. Acho que no português não tem essa. Mas é uma ordem contínua. Ou seja, continue indo. Continue indo. Não pare. Eita. Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês, irmãos. Tem um provérbio chinês, se eu não me engano, que ele fala assim que toda grande jornada começa com o primeiro passo. Missão começa aqui. Tudo que eu aprendi e que eu executo hoje, eu aprendi aqui. Todo treinamento que eu tive foi através daqui. E outra, a prática que eu tive foi aqui também. Eu já era um missionário aqui. Eu não me tornei um missionário quando eu fui enviado para essa igreja. Eu não me tornei um missionário quando o pastor nos ungiu e disse, vai, agora vai. Não. Nós já éramos missionários aqui. Nós já fazíamos missões aqui. No decorrer, eu vou mostrar para você por quê. Mas eu preciso falar para vocês, ainda sobre missões, sobre os fundamentos da missão. Baseado no texto que a gente leu, em Mateus 28, versículo 19 e 20. No versículo... Só um pouquinho. Se você conhece esse texto, deixa eu confirmar para não falar bobagem. Isso mesmo. Versículo 18, se você conhece esse texto, no versículo 18, Jesus vai falar assim, toda autoridade me foi dada. Aí ele fala assim, nos céus e na terra, no céu e na terra, toda autoridade me foi dada. Aí ele vai, portanto, vão. Então o primeiro fundamento que eu quero falar da missão é que é o fundamento 1, toda autoridade. Toda autoridade é do Senhor. Toda autoridade vem de Jesus Cristo. Esse é o primeiro fundamento da missão. E a missão está fundamentada nele. Ela está fundamentada que Jesus é a autoridade máxima. E ele nos ordenou aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A autoridade da missão não é do bispo, não é do apóstolo, a autoridade da missão não é da igreja, a autoridade da missão é Jesus Cristo. E ele te mandou ir. Amém? Somente na autoridade de Jesus é que alguém pode ser enviado. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Não existe missionário avulso. Amém? Não existe missionário avulso. A sua igreja local precisa, através da autoridade de Jesus, te enviar. Nós cremos, assim como está escrito em Atos, que os apóstolos impuseram as mãos sobre Paulo para que enviasse ele. Nós cremos dessa forma, amém? Glória a Deus, tá? Mas a autoridade não é da igreja. Não é porque a igreja fez isso
que você tem autoridade? A autoridade reside que Jesus Cristo falou, vão. Você tem uma jornada. Amém? Uma coisa que você precisa entender em relação a missões transculturais, embora seja muito importante que você se prepare o máximo possível, e graças a Deus, o pastor se preocupou muito com isso, em relação a mim e a Aline. Porque, como é que eu vou explicar isso? Quando eu falei, a primeira vez que eu falei para o pastor que que Deus tinha falado comigo a respeito do Porto dos Gaúchos, eu nem me lembrava, ele me lembrou aqui nesse altar quando ele estava me enviando. Eu nem lembrava, pastor. Ele perguntou assim, Diogo, quanto tempo faz que Deus falou contigo? Aí eu fui fazer as contas na hora. Aí eu falei assim, 8 anos. Hoje, já tem 1 ano e meio que eu estou lá. Então, há 9 anos e meio, Deus falou comigo lá, naquele lugar, que nós tínhamos um chamado para aquele lugar. E eu nem lembrava. E durante 8 anos, o Senhor foi nos preparando. Mas quando faltava uns 3 anos, mais ou menos, para a gente ir, eu cheguei para o pastor e falei, pastor, Deus falou comigo de novo. E ele falou sobre isso. Pastor, amém. Glória a Deus, confirma, porque Deus falou comigo hoje. Aí faltando 2 anos, eu conversei com o pastor de novo. Falei, pastor, tem algo queimando no meu coração e tal, não sei o quê. Aí ele deu uma arrochada em mim, 2 anos aqui. Porque, estava chegando a hora. E aquilo que não era culpa dele, não era minha, porque aquilo que eu demorei muito para aprender, deixa eu olhar para cá para eu não olhar para ele. Aquilo que eu olhei muito para aprender, ele agora tinha pressa, né? Então ele deu uma apertadinha, e foram 2 anos difíceis. Glória, meu Deus do céu, foram 2 anos difíceis. E eu sei, porque ele já falou isso, que ele sabia que estava sendo difícil. Ele sabia que estava sendo difícil para mim. Mas glória a Deus, pastor, obrigado. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Eu amo sua família. Eu amo você, pastor. Porque a gente tem esse costume. Eu amo você, pastor. Obrigado, viu? Glória a Deus. Toda autoridade. Segundo fundamento. Todas as nações. Quais nações? O que é que essa palavra nações, ela traz? Qual o significado? A palavra nações, ela vem de etnos, que é etnia. Etnia. Ou seja, todas as etnias. No caminho vindo para cá, nós viemos por Campo Novo dos Parecis. E a gente foi olhar o mapa quando estava chegando em Campo Novo, né? A Aline falou, meu Deus, quanta tribo indígena tem aqui? Uma tuia e um bocado. Cada tribo, possivelmente uma etnia. No Brasil, existem aproximadamente 215 etnias. Eu não estou falando somente de etnias indígenas, não. Estou falando de todas elas. Incluindo aí, como é o nome daquela? Esqueci agora, mas bora. Quilombolas, os ciganos. Dessas 215, apenas 189 nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Das 215, 189 não tem um missionário lá pregando para elas. Amém ou misericórdia? Todas as nações significa não somente locais afastados. Todas as nações significa ir aonde o Espírito te mandar. Ir aonde o Espírito te levar. Então todas as nações pode ser o IFMT. Né? Todas as nações pode ser o seu trabalho.
Amém? Uma coisa que você precisa entender a respeito de todas as nações é que no campo missionário tudo é potencializado. Então, se você tem algum problema, por isso que é importante que você esteja preparado, né? Ou melhor, que você esteja o máximo preparado. Só que você nunca está totalmente preparado. Você nunca está totalmente preparado. Então não espere estar 100% totalmente preparado. Estou aqui semi-serafim, aí vou. Não, não é assim, tá? Vai que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Mas uma coisa que você precisa entender é que você pode ser chamado para ir pregar no Uzbequistão, no onde é que estão, né? Mas você precisa ter o seu caráter transformado para ir pregar no seu vizinho primeiro. Aí quando você tiver o seu caráter transformado para ir pregar no seu vizinho, aí você pode ir para qualquer lugar. Amém? Nós somos chamados, irmãos, para fazer discípulos de Jesus. Deixa eu dizer de novo isso aqui. Nós somos chamados para fazer discípulos de Jesus, de todas as nações. Nós não fomos chamados para fazer discípulos de nós mesmos. Nós não fomos chamados para fazer discípulos da denominação batista. Nós não fomos chamados para fazer discípulos da Igreja Batista Morada. Nós não fomos chamados para fazer discípulos do nosso envolve. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus. Amém? Você sabe qual é o maior perigo? Quais são os maiores perigos? O pastor deu uma pincelada hoje aqui. Uma pincelada não, ele deu um banho hoje aqui sobre isso. Né? Você sabe quais são os 3 maiores perigos de você ir e pregar o evangelho para as pessoas e você não está atento a fazer discípulos de Jesus? O primeiro perigo é que uma igreja que é transformada em sua convicção, mas não é transformada no seu comportamento, ela vira uma igreja nominal, ela vira uma igreja de nome, né? Então, há algum tempo atrás, nós tínhamos a figura do católico não praticante, né? Hoje, nós já temos a figura do crente não praticante. Não, eu sou crente. Não, mas você que é crente, você bebe, você adultera? Não, de vez em quando eu vou na igreja. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. A cidade onde eu estou morando é a melhor cidade para você ser um crente meia boca. Ou melhor, não ser crente. Você ser um crente nominal. Porque durante 50 anos, ou 30 anos, sei lá, a igreja foi evangelizada da forma em que você só precisava ir para o culto do domingo. Eu tenho um casal de amigos, né, pastores, que eu não vou dizer agora qual a denominação. Eles são de outra denominação e eles estavam compartilhando conosco, né? Eles são de uma das denominações mais antigas de lá, de Porto dos Gaúchos. Eles estavam falando assim que tem um monte de frequentadores de igreja que só vão no culto no Dia das Mães e no Natal. São os dois. Aí ele falou assim, e o pior é que quando morre eu ainda tenho que fazer o culto fúnebre desse infeliz. Porque é obrigado na denominação dele. Ele falou, o cara nunca apareceu aqui. Ele nunca apareceu, mas foi batizado aqui há 20, 30 anos atrás e eu não posso tirar ele da membresia. Ele é membro até hoje. Então, assim, a realidade onde a gente está inserido é essa. É uma realidade onde, quando você chega e propõe um evangelho
que transforma, os crentes não querem ouvir. Porque eles mudaram a sua convicção, mas não mudaram o seu comportamento. E viraram a igreja de nome. Segundo perigo é quando uma igreja ela é transformada no comportamento, mas não na sua convicção. Ela vira uma igreja legalista. O pastor falou sobre isso aqui hoje, agora. Porque eu mudei minha roupa, porque eu mudei meu jeito de falar, mas eu não renovei minha mente. Então agora eu sou uma igreja legalista, uma igreja religiosa. Isso é o segundo perigo. O terceiro perigo é quando a igreja ela é transformada no seu comportamento. Ela é transformada na sua convicção, mas a sua maneira de ver o mundo não é transformado. Ela se torna uma igreja infrutífera. Amém ou misericórdia? Está todo mundo aqui? Irmãos, o evangelho, ele é supranatural. Porque o evangelho é quem define a cultura. Deixa eu repetir isso, porque hoje é muito importante falar isso. O evangelho é supracultural. Deixa eu falar aqui. Quem está falando sou eu, para o pastor não ser preso. O evangelho é supracultural. Ele é quem define a cultura. Não é a cultura que define o evangelho. Não é o modo em que o seu professor, que mora com a mãe, que é pai de pet e dono de samambaia, não é como ele diz que nunca leu a Bíblia e vai dizer assim, os crentes deveriam agir dessa forma. Não é como os famosos estão falando que a gente deveria amar mais, se eles nem conhecem o que é o amor. Quem sabe o que é o amor somos nós. Nós sabemos o que é o amor. Então quem tem lugar de fala para falar sobre o que é o amor somos nós. Nós temos esse lugar de fala. O evangelho é supracultural. Amém? O evangelho, ele é multicultural porque ele reúne pessoas de todas as nações, de toda raça, de toda língua, aos pés de Jesus. O evangelho é intercultural, porque todas essas pessoas agora elas estão ligadas, elas viram uma família através de Jesus. O evangelho também ele é transcultural. Porque eu posso pegar o evangelho e eu estou aqui numa cultura ocidental, tropical, e eu vou lá para a China e eu posso levar o evangelho para lá. Então ele é transcultural também. O evangelho é contracultural. Porque uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho, ela muda a sua mente, ela muda a sua cultura e ela nunca mais é a mesma. O evangelho, ele é acultural. Nenhuma cultura é capaz de definir e contemplar totalmente o evangelho. Amém? Terceiro fundamento. Primeiro fundamento, toda autoridade. Segundo fundamento, todas as nações. Terceiro fundamento, todas as coisas. Jesus fala, vai lá e ensinem todas as coisas. Que coisas são essas? A sua palavra. Que coisas são essas que Jesus fala? Toda doutrina. A palavra do Senhor precisa ser pregada. A palavra do Senhor é o nosso fundamento na missão. Eu uso as ferramentas que eu aprendi aqui. Então lá nós usamos o 9, nós usamos o fazemos o Pai Nosso, nós usamos
todas as ferramentas que a gente aprendeu, mas o fundamento, a fundamentação dessas ferramentas, elas são a palavra do Senhor. Elas precisam ser a palavra do Senhor. Paulo vai falar a Timóteo, ele vai dizer assim, eu insto, eu clamo, eu insisto a vocês, a você, em nome de Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, pregue a palavra. Então, pregue a palavra. Amém? Quarto fundamento, todos os dias. A autoridade é de Cristo. A transformação é do Evangelho. A doutrina é bíblica. Mas não se cumpre a missão sem a presença de Jesus Cristo. Jesus falou para a gente, eu estarei com vocês todos os dias. E nem precisa ter 2 ou 3. Nem precisa. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias. Amém? Glória a Deus. Estou na velocidade 2, velocidade 1,5. Tá tudo aí, todo mundo está acompanhando aí? Glória a Deus, aleluia. Missão não é algo temporário. Nós estamos em uma jornada. E essa jornada é contínua. Aí você vai dizer assim, Diogo, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não fui chamado para uma missão transcultural. Eu não fui chamado para Porto dos Gaúchos, será? Nós vamos ter uma igreja lá, tá? Amém? Nós vamos ter uma igreja lá e nós vamos precisar de gente para trabalhar lá. No nome de Jesus vai ter gente de lá. Mas eu creio que Deus vai formar muitos missionários lá. Missionários dessa igreja lá. Amém? Glória a Deus. Mas o que é que você tem a ver com isso tudo que eu estou falando? Vocês já ouviram aqui, eu tenho certeza que já, porque o pastor já pregou sobre isso. Spurgeon falou o quê? Todo cristão é um missionário ou? Então você é o quê? Um missionário ou um impostor? Agora eu posso pegar essa frase de Spurgeon e eu vou acrescentar a palavra família na frase. E eu vou dizer assim, que toda família é uma família missionária. Ou ela é uma família impostora? Recebe? Toda família é uma família missionária ou ela é uma família impostora? Como assim? Como assim? Toda família é missionária, a minha família não é? É. Você sabe por quê? Porque a família é algo perfeito. Você sabia que toda família é perfeita? Eita, não é não. A minha família é. Você sabe por quê? Porque quando Deus instituiu a família, o homem não havia caído ainda. E ele disse, ide, seja fecundo, multipliquem. Ele estava instituindo a família. No Éden, um Deus perfeito instituiu uma instituição perfeita. Quem não é perfeito são as pessoas que fazem parte dela. Quem não é perfeito sou eu e você. Mas a instituição família, ela é perfeita. Porque ela foi criada por um Deus perfeito. Aleluia? Glória a Deus. Ah, mas eu não sou perfeito. Ah, mas minha família tem problemas. O pastor já deixou claro aqui, começa em você. Comece em você. Comece a buscar o alvo que é a sua família institucionalmente sendo aquilo que Deus escolheu para ela ser. E agora que eu começo realmente a pregação. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Fui quase, ó. Estou aprendendo. Bíblia, abre Bíblia. Em Atos.
Meu Deus. Tá tarde. Irmãos, eu vou tentar enxugar, tá? Eu quero falar para vocês de uma família missionária. Em Atos capítulo 18, nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém? Então vamos lá. Quem está lá diz amém, quem não está diz misericórdia. Eu vou ter misericórdia, então. Vou esperar um pouquinho. Quem não está ainda diz assim, pera aí. Estou esperando. Amém? Posso? Vamos lá. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma, Paulo foi morar e trabalhar com ele, pois eram fabricantes de tendas como ele. Amém? Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você, e ninguém atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador de Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e levaram diante do governador para ser julgado. Eles acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para a acusação e disse: ouçam, judeus, se suas queixas envolvessem algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolva isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde raspou sua cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim do voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou para Éfeso. Quem estava com ele? Priscila e Áquila. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia e para a Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo. Embora só conhecesse o batismo de João, quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. E ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido.
pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Amém? Até aí. Diogo, por que você leu esse capítulo todo? Esse capítulo ele é muito bom, ele demonstra a fisiologia, ele demonstra a logística de como funciona uma família missionária. Nós temos aí Paulo. Paulo não tinha família, mas ele encontrou, mas vamos dizer que Paulo é um núcleo familiar, é a palavra que está em voga agora, né? É um núcleo familiar. Paulo é um núcleo familiar, uma família dele mesmo. Ele é a família com os irmãos do Senhor, amém? Glória a Deus. E aí, os judeus foram expulsos de Roma. Os cristãos não, todo judeu foi expulso em Roma. E Paulo foi expulso junto. Só que Paulo fazia tendas. Paulo trabalhava, olha só, Paulo trabalhava. O que é que ele fez? Ele se juntou com Priscila e Áquila. Para quê? Para trabalhar. Provavelmente foi aí que Priscila e Áquila conheceram o Evangelho, trabalhando. Então como que funciona uma família missionária? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Enquanto você está ali fazendo tendas, você vai falando de Jesus. Falar nisso, Jamile trabalha comigo. A menina que converteu. Ela trabalha comigo. Quem lembra de Elo? Elo trabalhava com pastor. Amém? Quantos outros exemplos que eu não vou lembrar agora? Então, beleza. Paulo foi trabalhar e aí Priscila e Áquila converteram e Paulo faz o quê? Nhacar com nós. Bora andar junto. E aí por onde Paulo vai, Priscila e Áquila vão juntos. Por onde Paulo vai, Priscila e Áquila vão juntos. Eles estão sendo ali discipulados, eles estão sendo acompanhados. Né? Aí o que é que acontece depois? Paulo vai pregar, Paulo chega num lugar e fala assim, agora eu vou me embora. Priscila e Áquila ficam. E aí acontece uma coisa incrível. Eles repetem aquilo que Paulo fez com eles. Eles veem Apolo, pregador eloquente, conhecia, veja que louco, Apolo viveu na mesma época de Cristo, mas ele não conheceu Jesus. Ele conhecia só o batismo de João, ele sabia quem era Jesus, mas ele não teve o contato. Eu fico imaginando ele pensando assim, eu podia ter ficado um pouquinho mais em Jerusalém, né? Já imaginou? Você viver na mesma época de Cristo, ser apaixonado e não ter o prazer de conhecer Jesus. Mas enfim, eles conheceram Apolo. O que eles fizeram com Apolo? Vinha cá com nós. Eu vou discipular você. E aí instruíram ele, explicaram para ele. E aí o que Apolo faz? Vai-se embora. Apolo vai-se embora. E vai pregar a palavra do Senhor. Esse é o funcionamento. Essa é a logística de uma família missionária. A família missionária, ela acolhe. Deixa eu vou olhar para cá. Vai que eu estou falando alguma coisa que o pastor vai falar amanhã. Amanhã não, domingo. A família missionária, ela acolhe. Ela adjoja. Ela cuida. E aí, quando está pronto, ela faz, vai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso acontece aqui. Você pode pensar assim, Diogo, o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver... Quem aqui está envolvido em um Envolve? Quem está incluído no Envolve? É a maneira mais eficiente da sua família ser uma família missionária. É o que a gente faz lá. Sabe o que a gente faz lá? A gente faz Envolve. Eu já falei isso aqui, eu falei para o pastor.
Pastor, às vezes é complicado a gente entender que a gente é missionário. Porque o que eu fazia lá era o que eu fazia aqui. Ou melhor, o que eu faço lá é o que eu fazia aqui. Sabe o que eu fazia aqui? Eu peguei uma mesa, eu coloquei na frente de casa ali no Nova Conquista. Aí eu fiz um jogo com os meninos. Quem ganhar de mim ganha uma pipa. Aí ninguém ganhou, mas eu dei a pipa mesmo assim. Aí no outro dia eles estavam no Envolve. Aí com pouco tempo depois eles estavam aqui na igreja. Aí a gente morava no Jamil. Sabe o que a gente fazia no Jamil? Na época a gente chamava de célula. A gente fazia uma célula lá. Ia nos vizinhos, chamava os vizinhos e ia. Sabe o que a gente faz hoje lá no Novo Paraná? A gente faz o Envolve. A gente vai brincar com as crianças na rua, depois fala assim, vamos ali. E a gente faz o Envolve. É exatamente isso. Aí você fala, não, Diogo e Aline são um casal missionário. Você faz isso? Você vai no Envolve, você convida as pessoas para ir, você discipula as pessoas que chegam. Se você faz isso, você é um missionário. Se a sua família está empenhada em receber na sua casa um Envolve, você é uma família missionária. Se a sua família está empenhada em cuidar de outras pessoas, você é uma família missionária. É simples assim. Eu acho que eu vou acabar por aqui. Eu acho que eu vou acabar por aqui. E eu vou acabar dizendo o seguinte. Fica de pé aí. Fica de pé. Irmãos, relacionamentos geram discípulos. Relacionamentos geram discípulos. Eu quero terminar com uma frase. A frase... Não vou terminar ainda não. Segura aí, viu? Fica aí. Mas fica de pé, está acabando. Isso tudo que eu falei para vocês pode parecer muito ordinário. É a vida cotidiana. Eu estou falando de uma vida cotidiana. Eu falei que a logística de uma família missionária, ela é ordinária. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Vá para a internet. Vá para a internet. Irmão, vá para a internet. Vai fazer o quê? Pregar. É para isso que você tem que ir para a internet. O seu canal de comunicação tem que funcionar para isso. É só para isso que ele tem que funcionar. Para pregar. Vá para a sua escola, vá para o seu trabalho, vá. É simples assim. É simples. É ordinário. Só que se você entender que é no ordinário que a coisa acontece, você vai fazer o ordinário intencionalmente. Você vai ser intencionalmente ordinário. Olha que delícia. Olha que delícia. Você vai trabalhar do mesmo jeito que você faz isso toda vez, só que você vai pensando, o que é que eu vou fazer hoje? A gente vai orando, a gente está trabalhando, né? A gente trabalha a 25 quilômetros de onde a gente mora. E nós passamos 25 quilômetros orando. Senhor, me dá acesso. Me dá o caminho para o coração de fulano, para o coração de Beltrano. Me fala o que a gente tem que fazer hoje para ganhar esse povo. Porque a gente vai intencionalmente. A gente vai intencionalmente para ganhar. Nós estamos trabalhando. Mas nós estamos... Sabe o que a gente faz? A gente participa Eu fui participar do evento de pesca lá. Fui trabalhar no evento de pesca. Eu fui para quê? Eu fui porque eu quero entrar naquele evento. Eu quero botar uma barraca lá. Então primeiro eu vou ver como é que funciona, vou ver como é que...
para depois, eu quero botar uma barraca, sei lá do que. Pensei em água, mas o povo leva galão de água. Não sei, vou dar chocolate. E dizer, sei lá, não sei ainda. Mas eu fui lá, preguei no barco, dentro do rio. Ordinariamente, porque eu fui com uma intenção. Ainda ganhei R$300 por isso. Eu gosto de uma frase que ela diz assim: viva de tal forma que ao chegar a hora de sua morte, você não tenha nada mais a fazer a não ser morrer. Essa frase, ela foi dita pela mesma pessoa que disse assim: não busca uma vida longa, mas uma vida completa como a sua, Senhor Jesus. Quem disse essas duas frases foi Tim Elliott. E ele morreu aos 29 anos de idade, sem ter mais nada para fazer. Ele morreu aos 29 anos de idade sem ter mais nenhuma coisa a acrescentar na sua vida. Eu quero dizer para vocês: vivam a sua vida de tal forma que quando vocês acabarem, quando chegar o dia de sua morte, vocês não tenham mais nada a fazer a não ser morrer. E quando eu falo isso, não é atendendo os seus desejos e suas vontades. Quando eu falo isso, não é fazendo tudo o que você quer fazer. Eu estou falando para você fazer aquilo que o Senhor preparou para você fazer. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, esta é a tua palavra. Esta é a tua palavra. É aquilo que o Senhor separou para esta noite. Eu clamo ao Senhor que a tua palavra ache morada nos corações. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer, que é gravar, que é marcar nos corações. Que aquilo que foi inspirado por ti, que seja multiplicado, Senhor, em cada um.